Graça e paz. Eu sou Reinaldo Alexandre e este é o canal A Forma que a Bíblia Diz. O capítulo 7 de Daniel, ele é um capítulo maravilhoso. Ele traz informação para a gente tremenda. Ele começa dizendo que ele teve uma visão onde que do mar saíam quatro animais. O primeiro era o leão com asa de águia. O segundo era um urso com a pata levantada e com 3 costelas na boca, estava pronto para atacar. O terceiro era um leopardo com 4 cabeças e tinha asa de ave. E o quarto animal era um animal indescritível, que ele não conseguia descrever o quanto esse animal era terrível, ele era horrível. Ele fala que ele tinha 10 chifres. E depois ele começa a explicar que esses 4 animais eram 4 grandes impérios que iam surgir. Ali quando ele tem a visão, ele está vivendo o primeiro ano do reinado de Belsazar. Era o último rei babilônico. E aquele reino ele durou 15 anos. Durante cerca, ali a gente vê que durante 18 anos essa visão incomodou ele e ele recebeu outras visões para tentar explicar a visão que ele tinha tido no capítulo 7. Ali faltava 15 anos para o fim do Império Babilônico, era o último rei babilônico, e ele fala que ele viu o urso com a pata levantada pronto para atacar. Ou seja, ele está revelando ali que o Império Medo-Persa já tinha planos para poder destruir o Império Babilônico. E creio eu que ele só esperava o momento oportuno dado por Deus para ele poder invadir o Império Babilônico. Então o urso já estava com a mão levantada, pronto para atacar. Ali no capítulo 7 também, ele fala que no último império que ele viu, seria estabelecido um reino espiritual. Ele fala que, se não me falha a memória, no versículo 10, que ele viu tronos sendo estabelecidos para julgar e que um homem, ou um ser parecido com a semelhança de um homem, havia recebido um poder eterno. Havia recebido não só um poder para julgar, mas também um poder eterno, um reino que jamais acabaria. Então ele viu durante o quarto império, o estabelecimento de um reino espiritual. E a gente crê que esse reino espiritual é de Cristo, porque ali ele viu o homem vir nas nuvens. Ele viu o homem descer nas nuvens. E lá em Mateus, no capítulo 24, Jesus fala que ele viria nas nuvens do céu. Ele fala que aquela geração não passaria, numa tradução ela fala que aquela geração não passaria sem que ele voltasse para estabelecer o seu reino. Noutra passagem, noutra interpretação, ou noutra forma de escrever o que ele diz, está escrito que nem todos que estavam vivos naquele momento morreria antes dele vir. Então ele fala que muitos daqueles que estavam vivos ali antes dele ser crucificado estariam vivos também na vinda dele nas nuvens como juiz para poder julgar. Então a gente vê que Daniel revela que o reino espiritual de Cristo ele seria estabelecido no primeiro século, no período do Império Romano. E lá em Mateus 24 e também em Lucas 21, Jesus revela que o reino espiritual realmente seria estabelecido ali no primeiro século. Ele revela também no capítulo 10 de Mateus, no versículo 23, quando ele fala que os discípulos dele não visitariam toda Israel, toda a região de Israel, antes que ele voltasse. Então o reino espiritual de Cristo estava estabelecido para ser implantado, estava determinado para ser implantado no primeiro século, no período do Império Romano. Ali a gente vê aparecer também um homem terrível, que perseguia os judeus e que ia tentar mudar as leis do povo judaico, ou as leis de Deus, como está escrito lá. E sempre que um rei ele invade uma outra nação, uma das coisas que ele faz é enfraquecer a cultura daquele povo, porque
através da cultura, eles se unem e se fortalecem. E não foi assim, não foi diferente com o Império Romano. Com a expansão do Império Romano, eles tentaram mudar as leis de diversas nações, ou de todas as nações, para enfraquecer a cultura e eles dominar sobre eles, né? Tanto que até hoje a influência da cultura romana é visível em todo o mundo. Eu vou deixando por aqui um forte abraço para você, graça e paz.